Meu nome é Adriane Faganello, tenho 42 anos, moro em Sinop, Mato Grosso, sou casada com Joaquim e tenho 2 filhos, Pedro de 24 e Arthur de 21. No ano de 2000, foi diagnosticado depressão em mim. E como em Sinop, na região que eu morava, não tinha psiquiatra, eu fui buscar o meu tratamento em Goiânia, que era uma cidade mais fácil, onde tinha a família do meu esposo. E foram 3 anos de tratamento com medicações fortes. Eu tomava Prozac, Rivotril, Somalho, Frontal e Sociam. Praticamente essa medicação era associada no mesmo dia, em dosagem, no meu caso, na depressão da qual eu tinha. E foram 3 anos tratando, depois eu passei para terapia com psicóloga, para a gente conseguir tentar fazer a retirada da medicação. O grau da depressão da qual eu cheguei foi tão agressivo que eu perdi a coordenação motora, eu não podia mais dirigir. Na época eu fiz o exame do SPECT cerebral, que é um exame que é feito, uma leitura do cérebro, e foi diagnosticado que praticamente 30% do meu cérebro do lado esquerdo havia atrofiado. E o psiquiatra chegou ao meu esposo e comentou, falou, olha, a sua esposa vai ter que tomar remédio de depressão para o resto da vida. E aquilo foi uma notícia super desagradável, porque eu já não aceitava ser depressiva e muito mais tomar medicação para o resto da vida. E o fato de eu não ter aceitado, eu comecei a procurar. Quando eu entrava numa banca de uma revista, falava sobre depressão, eu comprava o material, lia muito, e tudo que eu lia falava do yoga. E na nossa cidade, na época, não existia yoga. E eu falei, agora, essa tal dessa yoga deve ser muito bom. E eu procurei, como eu tratava em Goiânia, com um psiquiatra lá, eu procurei yoga em Goiânia. E coincidentemente, na época quando eu procurei, eu encontrei um curso com o professor José Hermógenes, nosso grande mestre. O qual ele estava naquela mesma semana que eu procurei o curso, ele estava ministrando um curso e o tema da palestra era saúde sem remédio. E o professor Hermógenes afirmava que a cura estava dentro de cada um de nós, que o remédio não ia curar a depressão, mas sim que iria mascarar os sintomas. E aí se deparou com a fala do psiquiatra, que eu iria tomar remédio para o resto da vida, com a fala do professor Hermógenes, que dizia que o remédio não tratava a doença e sim mascarava os sintomas. E aí eu fiquei encantada com aquelas falas do professor Hermógenes, comprei os livros do professor e comecei a estudar e comecei a praticar yoga em casa, porque não tinha na minha cidade. A partir daí eu comecei a entender qual seria a ligação entre o yoga e a depressão. Porque, na verdade, as técnicas do yoga, ele trabalha a parte respiratória. E no meu caso, como depressiva, a minha respiração ela era completamente torácica, eu tinha uma respiração alta. Eu não conseguia respirar com o diafragma, a respiração do bebê, a respiração do baixo ventre. E com isso eu comecei, a partir dos livros do professor Hermógenes, eu comecei a praticar yoga em casa. Com 30 dias de prática de yoga, praticamente autodidata, que eu comecei a praticar sozinha, eu larguei os antidepressivos. E pela psiquiatria, pela medicina, eu tomaria antidepressivos para o resto da minha vida. Com todo o conhecimento que eu adquiri através da liberação da medicação que eu consegui através do yoga, eu me tornei uma pessoa que eu quis difundir o yoga. Eu era dona de uma casa lotérica, eu era proprietária de uma casa lotérica. Eu deixei de ser proprietária de uma casa lotérica para se tornar professora de yoga. Hoje eu tenho o papel de ajudar a levar a técnica para outras pessoas que passam pela mesma dor da qual eu passei. Eu digo a todo momento, bendita e abençoada a depressão, que se não fosse a depressão, eu não teria descoberto o yoga na minha vida. Eu era uma pessoa completamente ansiosa, eu trabalhava na lotérica, casei super jovem, casei aos 16 anos, já fui mãe aos 16, fui mãe aos 18. Então eu recebi uma sobrecarga muito grande de trabalho, de responsabilidade, e isso me gerou uma ansiedade muito grande no decorrer de toda a minha vida. E eu não soube administrar essa ansiedade passei a ter falta de sono, eu comecei a dormir pouco, e quando descoberto eu cheguei ao ponto da depressão. Então o objetivo do meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a chegarem às técnicas do yoga, porque se as pessoas souberem que se você respirar corretamente, você vai diminuir sua ansiedade. Se você respirar corretamente, você vai ter qualidade de sono.
E isso vai nos ajudar a não chegar ao grau da depressão da qual eu cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço. Eu digo que eu cheguei ao ponto de ser desenganada pela psiquiatria. Tá? Então, o meu papel hoje é fazer com que as pessoas aprendam a respirar. No meu caso, eu encontrei o yoga pela dor. Eu tive que ter a depressão para poder encontrar o yoga, para poder ser uma praticante de yoga. Mas eu sempre gosto de dar o conselho para as pessoas: pratique yoga antes que você precise. Tá? Não somente para o caso da depressão. O yoga ele nos ajuda a manter o nível de ansiedade menor. Hoje, devido à nossa vida turbulenta, é tudo online, é celular, é tablet, é computador. Então as pessoas acabam vivendo sem prestar atenção no que está fazendo. A prática do yoga, ela vem nos oferecer um momento presente. Quando eu estou conectado com a minha respiração, é o momento que realmente eu estou presente dentro do meu corpo. Então, na verdade, a prática do yoga, ela serve para várias características da pessoa. Eu vou dar o exemplo do fumante. Uma pessoa, quando é ansiosa, ela busca o cigarro, ela se torna dependente do cigarro. No meu caso, eu me tornei dependente dos antidepressivos. O fumante, ele faz o seguinte: na hora que ele está ansioso, ele traga o cigarro, que é o mesmo efeito como se ele estivesse usando uma técnica respiratória. O fumante, ele usa um pouco mais de oxigênio na hora que ele traga, por isso acalma. Só que o defeito do fumante é porque ele, junto com o tragar, ele leva a nicotina, que vai trazer o vício. Tá? E quando a pessoa precisa diminuir a ansiedade, ela pode justamente fazer uma técnica de yoga que ela vai se manter mais calma. Adicção por alimento, a pessoa é compulsiva para comer. Ela não tem controle da sua mente e ela come compulsivamente. É uma adicção, como a adicção do cigarro. Então, a prática do yoga vai fazer com que essa pessoa diminua a ansiedade. Consequentemente, quando ela for comer, quando ela for apreciar um alimento, ela vai comer mais devagar. Consequentemente, essa pessoa irá emagrecer. Toda vez que nós estamos atentos à respiração, é o momento que nós estamos presentes dentro do corpo, é o momento em que nós conseguimos também baixar os batimentos cardíacos. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa agitada, ela respira rápido, provavelmente ela respira torácica, ela respira em cima. O que acontece? O coração dela bate mais acelerado. O nível de ansiedade dela só tende a aumentar. Os pensamentos que já são acelerados, acaba acelerando ainda mais. Então você acaba acelerando o mecanismo mental, gerando a ansiedade ainda maior. Quando você vem para a prática da respiração, que você se concentra, traz a respiração no baixo ventre, naturalmente você abaixa os batimentos cardíacos. Quando você consegue abaixar os batimentos cardíacos, você também consegue desacelerar um pouco os pensamentos. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que a minha mente sempre foi ligada no 360. E com a prática do yoga, eu consigo manter a minha mente ao 220. Né? Então eu digo assim que o yoga ele é uma ferramenta a mais que nós temos e que podemos usar a todo momento. Eu sempre falo para as pessoas: você não tem na farmácia para comprar cápsula de oxigênio. Então, para você ter qualidade de vida, é apenas você aumentar o seu ritmo respiratório, você melhorar o seu ritmo respiratório. A primeira coisa que fazemos quando nascemos, respiramos. A última coisa que fazemos quando morremos, nós deixamos de respirar. Então, quando falamos em qualidade de vida, nós estamos falando de qualidade de respiração. Então, uma pessoa que tem uma má respiração, provavelmente é uma pessoa que tem uma má qualidade de vida. Se eu sou uma pessoa que tem uma consciência respiratória, consequentemente, eu tenho uma melhor consciência do meu corpo, eu me consigo manter mais calma, mais serena e menos ansiosa. A palavra yoga significa união. A proposta é unirmos corpo, mente e espírito. Na verdade, nós vivemos na turbulência e estamos sempre desconectados, estamos desunidos. A prática do yoga quer que você una corpo e mente. Quando unimos o corpo e a mente, é o momento que estamos presentes dentro de nós, é o momento que nós podemos sentir a paz interior. Eu digo a vocês, pratique yoga antes que você precise. Namastê.